E aí pessoal, beleza? Eu sou o Carlos Canachilha, esse é o canal do Canas. E muita gente acha que evoluir no treino significa colocar mais peso, fazer mais séries, treinar até a falha sempre. Porém, existe uma variável extremamente poderosa e pouco explorada, que é a progressão por frequência de treino. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Se você se interessou por esse assunto, estoura o like aí e a gente vê depois da vinheta. Beleza? Nós, valeu. O que é progressão por frequência de treino? É o aumento do número de estímulos semanais para um mesmo grupamento muscular. Por exemplo, peitoral uma vez por semana, depois 2 vezes por semana e depois 3 vezes por semana, sem necessariamente aumentar o volume total semanal. E o que acontece fisiologicamente? Quando você treina um músculo, você ativa a síntese proteica, células satélites, adaptação neural. Só que em indivíduos intermediários, a síntese proteica tende a ficar elevada por cerca de 24 a 48 horas. Ou seja, se você treina peito só na segunda-feira, provavelmente de quarta até domingo você está sem estímulo hipertrófico relevante. Aumentar a frequência significa reativar o processo adaptativo mais vezes na semana. Agora um exemplo prático. Peitoral 3 vezes na semana. Vamos supor que um aluno intermediário com 25 séries semanais para peitoral, em vez de fazer tudo de uma vez em um único treino, ele divide assim. Segunda, 8 séries, quarta, 8 séries e sexta, 9 séries. O total é 25 séries semanais. E por que isso é mais eficiente? Se você fizer 25 séries em um único dia, acontece o quê? A queda de performance nas últimas séries, a redução da carga efetiva, o aumento da fadiga neural e a recuperação mais lenta. Agora, dividindo isso em 3 sessões, você mantém a qualidade alta, mantém as cargas mais elevadas, reduz a fadiga por sessão e mantém o estímulo hipertrófico mais constante. Para intermediários, isso costuma gerar melhor resposta adaptativa. Agora, como encaixar isso sem prejudicar os outros grupamentos musculares? Aqui entra uma dúvida muito comum. Se eu aumentar a frequência de treino de peito, eu preciso tirar outro músculo da semana? Não necessariamente, pessoal. Você organiza assim. Segunda, peito e ombro, 8 séries de peito. Quarta, peito e tríceps, 8 séries de peito. E sexta, dorsais e peito de novo, 9 séries para peito. Sim, isso aí é possível incluir o terceiro estímulo de peitoral junto com os dorsais. Por quê? Peitoral é movimento de empurrar e dorsal é movimento de puxar. Não há grande sobreposição mecânica aí. A única estratégia importante é fazer primeiro o músculo prioritário do dia e no final inserir o estímulo complementar. Ou ainda usar máquinas e exercícios mais estáveis no terceiro estímulo, reduzindo assim o estresse sistêmico. E se eu quiser priorizar ainda mais o treino de peitoral? Você pode sim reduzir outro grupamento para uma vez por semana temporariamente. Isso se chama especialização por bloco. Você mantém o peitoral 3 vezes na semana, os outros grupamentos em volume de manutenção durante 4 a 6 semanas e depois você alterna o foco. Isso não gera desequilíbrio, desde que seja planejado. Agora o erro que você não pode cometer. Quando falamos em aumentar a frequência, não significa aumentar o volume total semanal. Significa redistribuir o volume semanal. Vamos deixar isso bem claro em números. Um exemplo prático seria assim. Suponha que você já fazia 16 séries semanais de peitoral, treinando uma vez por semana. Ou seja, segunda-feira 16 séries, total semanal 16 séries. Agora você decide treinar peito 3 vezes por semana. O que muita gente faz errado é o seguinte. Segunda-feira, 16 séries, quarta, 16 séries e sexta, 16 séries. E o total semanal, 48 séries. Isso não é progressão por frequência. Isso é triplicar o volume semanal.
E o que isso pode gerar? Excesso de fadiga neural, fadiga motora acumulada e queda de performance também. E além da dificuldade de recuperação, overtraining e overloading, mal planejado. Você sobrecarrega o sistema inteiro e não só o músculo. E o que deve ser feito? Se você já fazia 16 séries semanais e quer aumentar a frequência para 3 vezes na semana, você deve fracionar essas 16 séries. Por exemplo, segunda, 5 séries, quarta, 5 séries e sexta, 6 séries. O total semanal continua 16 séries e você não aumentou o volume, você aumentou a frequência do estímulo. E por que isso funciona? Porque agora você estimula a síntese proteica mais vezes na semana, né? Mantém a qualidade alta nas séries, reduz a fadiga por sessão e mantém o controle do estresse sistêmico. Isso é organização inteligente, beleza? Agora, se você quiser evoluir ainda mais, a progressão pode acontecer assim. Primeiro, você aumenta a frequência mantendo o volume semanal. E depois de algumas semanas, se a recuperação estiver boa, você aumenta levemente o volume total, mas nunca aumenta as duas variáveis agressivamente ao mesmo tempo. Aumentar a frequência não é treinar mais, é distribuir melhor o que você já faz. Se você não controlar isso, em vez de evoluir, você entra em fadiga acumulada. Enfim, se você já é intermediário e está estagnado, talvez o problema não seja a carga, talvez seja a organização do estímulo ao longo da semana. Às vezes você não precisa treinar mais pesado, você precisa treinar o músculo mais vezes com estratégia. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas informações e que tenham sido úteis. Se você gostou desse vídeo, estoura o like aí, compartilha com amigos, se inscreve no canal, que é nóis.